Seja bem-vindo ao Gente que Transforma. Depois você pode dar uma olhadinha aí no Spotify, ver todos os que já foram entrevistados. Nós estamos aqui com Enoque, fisioterapeuta, ele vai contar um pouquinho a sua trajetória. Estamos no YouTube, Raoni Mendes, estamos também no IGTV, Raoni Mendes. Então, as 3 plataformas que você pode encontrar o Gente que Transforma. Você pode ir no carro escutando no Spotify, né? Coloca lá, Gente que Transforma, lá no Spotify, você vai ver. E no IGTV e no YouTube é o nosso nome, Raoni Mendes. Então, muito bem-vindo, alegria imensa ter você, meu amigo Enoque. Enoque, eu passei por você com uma necessidade muito grande, como uma lesão, né? Mas eu vejo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu caí nas mãos certas, na hora certa, mas as pessoas querem conhecer a trajetória de Enoque, né? Conta um pouquinho, né? O seu trabalho, onde é que você almejou chegar, chegou já, o que é que você traçou lá na sua infância, adolescência, o que é que você passou e que lhe trouxe hoje a ser esse fisioterapeuta de renome aqui no estado da Paraíba e no Brasil, quiçá no mundo, que eu já sei que você já foi em vários países também, dar aulas e palestras. Então, conta aí um pouquinho da sua trajetória para o pessoal. Obrigado, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Raoni. Infelizmente, a gente se conheceu por uma situação difícil, mas que infelizmente gerou um contato que eu acho extraordinário. Algumas pessoas eu acho que a gente tem que conhecer na vida. E eu acho que foi importante ter conhecido a Raoni, que realmente aprendi muito na vida, assim, contigo. Eu parto do pressuposto que todo mundo tem sempre alguma coisa a acrescentar para outra. E aí eu encontrei uma pessoa que é você, que tem muitas experiências para contar. E tipo, isso que você tá fazendo comigo, que é meio que entrevistando, né? Eu acho que a gente fazia nas sessões, né? Eu sou meio curioso, né? Falei, e Raoni, não sei o que tu faz, como é, e não sei o que. E aí a gente de vez em quando falava sobre política, né? E viajava, e entrava, e filosofava, e falava de livro, e falava de vídeo da internet. Verdade. Eu acho interessante. Falar sobre mim é meio difícil. Sua trajetória, como é que você olhou sua infância, sua adolescência, até chegar aqui? É importante as pessoas conhecerem o Enoque. É comum as pessoas falarem sempre na tua vida, como nas vidas pessoais, como algo, né? Tipo, eu venci, foi algo difícil. Mas eu acho tão relativo isso, porque cada um tem os seus parâmetros do que é difícil. Se a gente levar... Algumas pessoas podem achar que a minha vida foi bem difícil. Eu tive uma infância como a maioria das pessoas, né? Na nossa infância, acredito que até às vezes mais saudável que a maioria da infância de outros. A gente brincou, a gente se divertiu. E a gente viveu num mundo que eu acho que as dificuldades às vezes eram camufladas pelos pais, as coisas difíceis, às vezes eu não passava por isso. E eu sempre digo, não, minha infância foi meio fácil. Foi tudo fácil. Mas se outra pessoa olhar de fora, eu falei, peraí, mas tipo, já passou dificuldade? Já passou dificuldade para ter dinheiro para comer? Já. Mas se você olha por outro ângulo, né? Não é dificuldade, é aprendizado. Então, assim, realmente, tive dificuldades quando criança. A minha família passou... Eu acho bem interessante, minha família. Pronto, uma coisa... Eu posso não falar de mim, mas eu acho... Falar da minha família é um negócio muito... Eu acho muito massa. Falar da minha família, porque todos são bem diferentes. Né? Tipo assim, eu tenho uma família que é tipo um pai... Que tem vários irmãos diferentes. Assim, meu pai não teve muito estudo. Ou quase nenhum estudo. Mas é uma pessoa extremamente inteligente pra vida. Sabe? E isso eu só vim perceber depois de velho, assim, depois de agora, depois de adulto, que eu, tipo, as decisões que ele tomava pra vida, que eu achava que era uma besteira, depois eu olho, caramba, meu pai era esperto e eu não sabia, ele que era inteligente, eu nunca tinha me tocado. E ele tinha irmãos que tinham, né, pessoas que se formaram, áreas importantes, né, de status social e tal, e muito heterogêneo, né, um assim, outro assim, com relação a classes sociais, Sim. Mas em relação a tratar a vida, se relacionar, todos estão no mesmo nível. E aí eu, tipo, a família da minha mãe também, que é muito grande, muito diferente. Então, pessoas que se envolveram em várias áreas também. Pessoas muito difíceis, pessoas muito boas, pessoas de vários tipos. E aí, essa bagunça, minha família, uma bagunça de coisa fica... E a gente nasceu, tipo, os 3 irmãos, somos 3 irmãos. Num ambiente que a gente só observava o mundo. Sabe, assim, os nossos pais não tiveram muita educação e também, às vezes, eles eram um pouco diferentes da educação do padrão. Né? É bem diferente da educação que eu tive. E bem diferente que as pessoas... Meu Deus, eles vão deixar esses meninos livres assim no mundo. A gente era muito livre.
Hoje eu tenho um irmão que ele sempre chama a gente de os sobreviventes. O nosso apelido para ele é os sobreviventes, porque ele vê essas situações difíceis que a gente viveu como algo que as pessoas não deveriam ter passado, que deveriam ter sido filtradas, assim, olha, você não deveria saber desse tipo de coisa da tua família, ou dessa situação difícil, deveria ter sido filtrado. E não, a gente presenciou, viveu, às vezes fantasiava com um fantástico mundo que era tipo, não, isso deve ser mentira, ninguém passa por isso. E a gente brincava com a situação e os nossos pais brincavam com as situações, criavam um fantástico mundo de situações difíceis. E ele chega hoje e fala, caramba, a gente é um sobrevivente. Tipo assim, a gente não partiu para um mundo difícil de drogas, por exemplo, a gente teve a oportunidade de estar nesse ambiente, por incrível que pareça. Pô, olha hoje, assim, eu meio quietinho, tá? Mas assim, já teve a oportunidade de a gente passar por essas experiências e, tipo, hoje a gente não precisa disso, a gente não representa o nosso ambiente. E qual foi nessa trajetória que você saiu, qual foi a cidade que você nasceu? Então, a gente tem diferença bem grande de idade entre eu e meus irmãos, 8, 9 anos de diferença de um para o outro, pulsos muito grandes. Então, as fases que o meu irmão mais velho vivia, o do meio ouvia falar, né? Então, quando eu estava na minha infância, entrando na adolescência, o meu irmão já estava no mundo de rock, né? De ver gente que usava drogas, que bebia, de dança e não sei o que, de balada, e eu olhava tudo aquilo e ele me levava às vezes no ambiente e falei, peraí, um garoto aqui no meio disso tudo, aí eu só observava. E aí a gente presenciou muita coisa nesses ambientes, e isso eu sou de outra cidade, eu sou de Aracaju, que é em Sergipe, e a gente tinha muito contato com Aracaju, tem muita gente da Bahia, muita influência de outras cidades, do Maceió, a gente tem parentes nessas regiões. E aí a gente foi tendo muitas experiências nessa coisa, e aí eu posso dizer que eu não sei se é sorte, mas a gente não caiu para um caminho ruim, sabe? E nessa trajetória, como foi chegar à fisioterapia? Então, aí nesse processo, é bem complicado, assim, não é complicado, por exemplo, os 3 irmãos, cada um deu para uma coisa, e particularmente os 3 têm uma facilidade muito grande de aprender, e ao mesmo tempo problemas de aprendizado, o que é estranho, tipo, a gente podia fazer um teste de QI, os 3 tinham um teste de QI bom, mas eu, por exemplo, eu sou dislexo, eu tenho dificuldade de leitura, dificuldade de aprender da forma que a maioria das pessoas aprendem. E aí, por causa disso, havia uma atenção especial de um ou outro professor e tal. Não, esse aluno a gente tem que tratar diferente e tal. Isso quem percebeu foi um professor de religião. Um professor de religião que é advogado, trabalhava na OAB, ele tentou ser da OAB, acho que há muito tempo isso. E aí ele chegou, olhou, caramba, esse menino, ele tem dificuldade de entender a forma do jeito que é as coisas. Aí ele falava, faz o seguinte, ó, você tem dificuldade de entender as coisas, de ler. A partir de hoje, tudo que você encontrar no chão, um pedaço de papel de bala, você vai ter que ler. Ler qualquer coisa, você tem que ler e entender o contexto daquilo, porque você não vai ler como a maioria das pessoas. E aí nesse processo a gente acabou tendo um bom desenvolvimento de aprendizado. E aí houve uma pressão do colégio, tipo, não, vocês vão fazer, já que vocês entendem um pouquinho, não, você vai fazer medicina. Né? Você vai fazer medicina, tu é meio inteligente, de vez em quando tu tira umas notas boas e tal. Falei, mas eu não queria, eu presenciei medicina, não queria fazer isso, eu conhecia pessoas que eram médicos, não queria esse ambiente, eu queria acompanhar. E o contato que eu tinha era fisioterapia, porque eu jogava basquete, vi fisioterapeuta, falei, eu quero fazer isso, é legal. Ah, mas isso é muito novo. Tem um preconceito que fisioterapeuta não ganha dinheiro, só que a gente nunca teve dinheiro em casa, então não era preocupação da gente e não é até hoje. É importante ter dinheiro? É importante para suprir as coisas boas da vida, mas não é o nosso foco, na minha família nem meu. Então foi aí que a fisioterapia surgiu. Vim pra cá, na minha cidade não tinha fisioterapia, tinha uma faculdade particular que estava iniciando e não tinha um nível muito bom. E aqui passou na Aí eu vim Federal. pra cá, vim pra Federal daqui. Terminou quando? Final de 2003 tem aquela história de greve, tudo, né? Na prática mesmo a gente só saiu lá no início de 2004. E uma história de vida na sua vida que você considera transformadora, que as pessoas pudessem dizer, poxa, que história que transformou a vida dele. Isso já aconteceu comigo, então é bacana saber dessa história. Deixa eu ver, o que é transformador na nossa vida? Sem conceituar, porque eu vejo que Enoque ele tem esse perfil, ele quer conceituar o que é transformador para poder revelar. Não, o que é que lhe moveu, o que é que lhe tocou e que você disse assim, poxa, eu mudei com isso que aconteceu. Eu mudei recentemente por muita coisa. Eu tenho um irmão que está doente, um deles, ele está num estado que, não sei nem se pode falar, né? Fica à vontade. É uma doença que não tem um tratamento conservador, não tem por onde evoluir. E aí, isso é transformador, a forma que a gente vê, entende a vida.
né, a pensar em morte é diferente para mim hoje. E pensar em viver a vida também é diferente. Pronto, já fica uma ação transformadora. Não espere bater na porta uma situação que faça lhe pensar diferente, né? Enoque já deu um caminho. Pense todos os dias um pouco o que é o valor da vida. Enoque, que livros você indicaria, que você fez leitura, que você considerou importante? Uma dicasinha desse livro para um ou dois ou três ou só um, fica à vontade. Você tem algum livro que você gostaria de indicar para que as pessoas pudessem ler, que você considera transformador? Geralmente as pessoas guardam memória das coisas que te marcam, né? Eu tenho dificuldade de guardar memória em coisas antigas. Eu posso falar das coisas mais recentes, que um dos que eu li recentemente, que é o Sapiens. E ele fala sobre o quê? Então, dê um caminho aí. Ele é uma breve, como diz o livro, uma breve história da humanidade. Por que a gente é quem a gente é hoje? Por que a humanidade é como é hoje? Por que as nossas divisões de rentabilidade cultural, religiosa, ele envolve tudo. Por que o ser humano é hoje? Desde o início do surgimento do ser humano até hoje, parte antropológica mesmo, as divisões de culturas. Por que a gente é quem a gente é? Eu acho interessante isso, para entender o que é o ser humano, né? O que é a nossa e se você olhasse para a sua trajetória com 20 anos de idade, olhando do dia de hoje, que conselho você daria a você mesmo? Cara, eu sou muito grato por tudo que eu vivo, sabe? Eu vivo muito, eu aproveito muito a vida. Eu vivi muito com 20 anos, eu acho que eu vivi muito mais do que a grande maioria da população. Hoje eu tenho quase 20 anos a mais que quando eu tinha 20 anos. E aí alguém falou pra mim, viva o máximo que você puder. Tenha o máximo de oportunidades e experiências de vida que você puder. Às vezes a gente fica meio restrito, né? Fala, não vou, eu tenho coragem de fazer isso. Eu nunca tive medo. Medo. Eu tô começando a ter um pouquinho de medo agora que eu sou pai. Mas eu nunca tive medo de enfrentar alguma coisa. E aí, quando eu pensava, com 20 anos, todo mundo fala, tu é louco, tu é corajoso demais. Eu poderia dizer pro Enoque com 20 anos que tenha menos medo ainda. Sabe? Tenha menos medo ainda. Se jogue na vida. Então era o conselho que eu daria quando eu tinha 20 anos. Você mora em João Pessoa, escolheu para empreender. Fala um pouquinho do seu empreendimento antes de eu entrar nessa pergunta. Você começou ali na Ecomedical, uma clínica já referência, que é a Move to Cure. E o que é que você pode, da sua experiência empreendedora, partilhar um pouco, né? Fisioterapia, o empreendimento. Fala um pouquinho do seu negócio para que as pessoas conheçam, para que eu, na pergunta final, possa ter uma visão de mundo sua em relação a João Pessoa. O meu negócio, na verdade, ele começou há 15 anos. Né? Hoje Bacana. Ele se chama Move, mas eu tinha outra clínica, que era um outro projeto, que me apaixonou o projeto. E aí, assim como hoje e assim como começou, o nosso objetivo, a grande maioria das pessoas tem o objetivo de empreender, de ter sucesso. Pode ser que vá de encontro ao que é certo, mas não era o meu objetivo, empreender, ter sucesso. Meu objetivo era fazer o que eu gostava e me divertir com aquilo. Hoje, eu posso dizer que o meu trabalho é minha diversão. E, invariavelmente, eu tenho que empreender. O que eu preciso fazer para fazer o que eu gosto? Você tem que empreender, você tem que abrir um negócio. Então, vamos lá, eu faço isso. O que eu preciso aprender disso? Tá bom, eu aprendo um pouquinho ali de administração, um pouquinho da parte burocrática, tem que aprender, né? Porque senão o negócio quebra. Mas o que eu gosto mesmo é estar lá, atendendo, fazendo fisioterapia. Então, hoje, esse negócio que é a Move, as pessoas não entendem muito que essa relação do dinheiro com o prazer do negócio. Se fosse pensar em dinheiro, eu ganho muito mais dinheiro não empreendendo como eu empreendo hoje numa clínica. Eu ganho muito mais dinheiro dentro de um consultório, atendendo uma pessoa, diminuindo meus custos. Mas eu não me divertiria tanto, porque no lugar que eu tenho hoje, eu tenho colegas de trabalho que eu posso discutir, eu posso, acima de tudo, aprender, trocar experiências. Então, o meu trabalho hoje é isso, é atender pessoas com fisioterapia e trocar experiência com colegas de trabalho. Eu vou dar um diferencial do negócio de Enoque. Enoque, ele semanalmente, ele junta a equipe de fisioterapia e discute as situações, os casos. As pessoas que eu fiz indicação, elas são gratas, não à pessoa de Enoque, mas a
a sua ação fisioterápica, né? Que aí entra a pessoa dele, mas deixaram de fazer cirurgias porque ele disse, olha, essa indicação não é cirúrgica, vamos tratar assim, 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 e a pessoa conseguiu resultado nesse tratamento. Então, Enoque é um ser humano diferenciado, tem um empreendimento que merece ser divulgado, conhecido, e faz esses estudos, ou seja, não é um caso isolado de, como a gente falou em outrora, de insensibilidade, tá ali por ali, ganhar dinheiro. Não dá para fazer isso, na nossa área não dá. Saúde tem que se entregar mesmo. E é muito interessante. Então, conheça a Move, sigam nas redes sociais, Enoque Júnior, não é isso? E a Move. Mas a pergunta final, Enoque, é muito importante. Você tem uma experiência de mundo. E a cidade que você escolheu para morar, eu gostaria que você dissesse assim, uma visão que você gostaria de ter da cidade daqui a 10 anos. O que é que você olha para João Pessoa e diz, falta isso, falta aquilo, ou então acho que poderia ser assim, dessa forma. Qual a sua visão de cidade ideal daqui a 10 anos? O que é que você gostaria de ver em nossa cidade, em João Pessoa? Porque Nina vai estar com quantos anos? Uns 15 anos, né? 15 anos. Então, como é que você gostaria que fosse a cidade para os seus filhos e para que você escolhesse? João Pessoa, eu sou suspeito, assim, eu escolhi, né? Isso. Então, é uma cidade maravilhosa, linda ao extremo, assim, tudo conspira para que essa cidade dê certo. E eu acho que, vislumbrando um futuro, a única coisa que falta, eu acho, para o pessoense, eu não vou falar nem para João Pessoa, para o pessoense, uma coisa que eu vejo até em Campina, desculpa se eu vou criar barrismo aqui, se eu vou criar uma guerra, um zelo pela nossa cidade, sabe? Um zelo, o campinense fala de Campina, meu amigo, é sangue nos olhos. Campina é o melhor lugar do mundo. E a mesma coisa a gente tem no Brasil se a gente sair do Brasil. Se alguém falar mal do Brasil, você vai dizer que não, Brasil é perfeito, Brasil é maravilhoso. Agora chega aqui, mas Brasil isso não funciona, isso aqui atrasa, não sei o que, nada funciona, mas chega lá fora, é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que trazer isso pra João Pessoa aqui dentro, entre a gente, falar, isso aqui é perfeito. E propagar isso e receber pessoas. Eu acho que a gente podia melhorar isso também. Vislumbra uma cidade mais receptiva e mais humanitária, sabe? Com o próximo. A gente tem a vocação para receber outras pessoas. Brasília, Rio, São Paulo. O cara que chega aqui fica doido. O cara que chega aqui de São Paulo, de Brasília, é um negócio desse. Um gringo chega aqui, fala, caramba, tem tudo. Tem clima, tem alimentação, tudo perfeito. Então, Enoque, nas horas vagas ainda dá uma de gastronomia. Isso aí fica para os canais dele, você siga ele. A cidade que João Pessoa, que Enoque espera, é uma cidade que tenha sua autoestima e saiba receber melhor. Esse é um resumo do Gente que Transforma. Enoque é uma gente que transforma. Eu quero agradecer muito, Enoque, a sua participação. Conheça o trabalho dele, siga-nos nas redes sociais, acesse as plataformas Spotify, YouTube e o IGTV. Divulguem, porque muitas pessoas precisam conhecer essa pessoa do bem, que é Enoque, um fisioterapeuta de mão cheia e um amigo, um irmão que merece cada vez mais transformar outras vidas. Obrigado pelo convite, meu Deus amigo. abençoe. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigado.